Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin. Como você está hoje? Meu irmão e minha irmã, e para você que ainda não é cristão, mas está ouvindo essa mensagem, esse aqui é o estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Nessa série que eu estou fazendo, eu estou contando e explicando o testemunho do Senhor Jesus Cristo, que é revelado nos evangelhos. Se porventura você deseja conhecer e entender mais a Cristo, eu digo que você continue ouvindo essas mensagens e também, não somente ouvir que tem anunciado, mas que você mesmo pegue a sua Bíblia Sagrada, e ore e estude ela, para que você conheça o Senhor, e conheça Ele com mais intimidade, de profundidade. Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o capítulo 5 de Lucas. A parte em que fala sobre a pesca maravilhosa. Está no versículo 1 ao 11. Está escrito: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia, no lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando nos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lancei as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O Senhor Jesus, ele estava andando pela terra, e as multidões vão seguindo, e também elas estavam apertando ele e o impedindo de seguir pelo seu caminho. Por que elas estavam fazendo isso? Elas queriam ouvir a palavra de Deus por meio de Jesus. Isso estava atrapalhando Jesus, porque as pessoas não estavam deixando ele andar livremente pelo seu caminho e fazer a obra de Deus. Mas então o Senhor, ele viu na praia 2 barcos vazios. E os pescadores que nele estavam antes, estavam trabalhando, lavando as suas redes. Então o Senhor entrou no barco e, e pediu para que Pedro remasse e afastasse um pouco da praia. O Senhor Jesus ele fez isso para que ele pudesse ter mais espaço e pudesse ensinar a palavra sem impedimento dos. E durante algum tempo o Senhor ele anunciou a palavra de Deus Pai às multidões que estavam ouvindo. E após ele ter acabado, o Senhor ele já havia percebido que Pedro e seus companheiros, que eram pescadores profissionais, eles trabalharam, mas não colheram nada. O Senhor, por amor àquelas pessoas, ele decidiu abençoá-las, para que elas pudessem ter o seu sustento.
E também ele fez essas coisas com a finalidade de glorificar ao Pai. E também fazer com que aqueles homens reconhecessem que Jesus Cristo é o enviado de Deus. O Senhor, ele disse para Pedro ir ao mar alto e lançar as suas redes para pescar. Pedro, ele havia não visto, ele não fez muito sentido para ele essa palavra do Senhor. Você quer que eu pesque, mas eu passei a noite inteira pescando e eu nada peguei. Mas, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer o que o Senhor disse. Mesmo Pedro não vendo sentido algum na palavra do Senhor Jesus, ele decidiu obedecer a sua palavra. E por causa da obediência de Pedro, ele foi honrado. Ele lançou as redes, e ele pegou tantos peixes que a rede estava rasgando. Ele precisou pedir ajuda de seus companheiros pescadores para virem até ele logo, algo para ajudá-lo. E o milagre que ele recebeu era tão grande, tão pesado, dado que os dois barcos estavam quase afundando, porque quase não tinham força suficiente para segurar aquele milagre, junto também com as pessoas que estavam naqueles barcos. Não estou dizendo necessariamente que as pessoas que estavam naqueles barcos eram os milagres, mas que o barco quase estava conseguindo segurar os pescadores e o milagre que eles receberam. Após isso, no versículo é mostrado que Pedro, ele se prostrou ao Senhor Jesus e pediu que ele se afastasse dele. E por qual motivo disto? Quando Pedro ele viu esse milagre, ele reconheceu: o Senhor Jesus é um santo. Ele é poderoso. E Pedro ele sentiu medo, porque ele reconhecia que ele mesmo era pecador. Ele pensou que Jesus ele seria como um dos fariseus. Eles se consideravam santos, e quem eles consideravam pecadores, eles condenavam à morte. Pedro ele tinha medo de que Jesus, que é o santo, decidisse usar o seu poder contra Pedro para condená-lo por todos os seus pecados. E não foi apenas Pedro que temeu a santidade e o poder de Cristo, mas também os seus companheiros, os que estavam com ele. Mas Jesus, ele não é semelhante aos fariseus. É importante saber disso, que os homens e as mulheres são maus, mas Deus é bom. O Senhor ele não é igual a nenhum homem, a nenhuma mulher nessa terra. Enquanto há muitas pessoas que querem ardentemente, com força, condenar quem erra, Deus ele quer fazer o oposto. Ele quer ter misericórdia. Ele quer que a pessoa se arrependa para que ele a perdoe e não haja necessidade dele condenar ela. E o Senhor ele deu uma promessa a Pedro de que agora em diante ele seria pescador de homens. O que isso quer dizer? Antes, Pedro ele tirava peixes do mar e os levava para a terra. Mas agora em diante, depois daquele dia em que Pedro testemunhou o milagre de Cristo, Pedro ele tiraria os homens do mundo e os levaria para o céu. E ele faria isso por meio de Cristo. Ele anunciaria o Evangelho. E o Espírito de Deus trabalharia junto com Pedro e com os demais discípulos de Cristo para tirar as almas deste mundo e os levarem ao reino de Deus. Um lugar justo, cheio de vida e bondade, de muitas maravilhas, e as que excedem a imaginação do homem. No versículo 11 é mostrado que após eles terem ouvido essa palavra, após aquele acontecimento, o Simão Pedro e seus colegas também, Tiago e João, eles deixaram tudo o que eles tinham e seguiram a Cristo.
Cristo. Isso aqui demonstra também um grau elevado de devoção, pois eles estiveram dispostos a renunciar tudo o que tinham para seguir o Mestre, para seguir o Senhor Jesus Cristo. E está com ele. Meus irmãos, essa aqui é a mensagem de hoje, o estudo bíblico de hoje. Esta é a parte 1, um estudo sobre o capítulo 5. Se porventura você gostou desse vídeo, peço que você aperte o botão de gostei. E se essa palavra te edificou, deixe seu comentário. E se porventura você entendeu algo a mais sobre esses textos que você ouviu hoje, peço deixe seu comentário falando a sua interpretação. Então, e também, se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no canal e também compartilhe este vídeo para os seus. E também assista os meus outros vídeos no YouTube para que você seja edificado pelas mensagens que tenho enviado. E para que você conheça mais ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, e você que ainda não se converteu. Até a próxima, se Deus quiser.